2 Samuel, capítulo 11, e pela questão aqui da minha garganta, que não está muito boa, eu vou pedir o Anthony que faça a leitura para nós daqui a pouco, né? 2 Samuel, capítulo 11, todo o capítulo 11. Então vou pedir o Anthony que faça a leitura. Eu quero pedir a cada um que acompanhe na sua Bíblia e preste bastante atenção. É o início de uma história. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vives a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém.
Vamos orar, queridos, e vamos estar meditando nesse texto nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos à Tua vontade revelada na Tua palavra e pedimos que o Senhor venha tocar no nosso coração nesta noite. E aquilo que nós tivermos esquecido, Senhor, durante a caminhada cristã, e aquilo que precisa ser revitalizado em nosso coração, que o Senhor faça hoje. E aquilo também onde não há vida no nosso coração, se em alguma parte do nosso coração que não há vida, que o Senhor ministre no nosso coração esta vida maravilhosa do Senhor no nosso coração. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar nesta noite a alma de cada um de nós, para que aprendendo na Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, possamos viver para a Tua glória. Repreende aqui todo espírito maligno que tenta interromper o entendimento de cada um de nós e abre os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para enxergar e o nosso coração para perceber, para compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos iniciar nesta noite, irmãos, uma nova série, a série sobre família, e nós vamos ter esse assunto que já era para ser em maio, mas eu não consegui e tinha outras prioridades. Nós vamos começar essa série. Desde já eu peço a vocês, cada um de vocês, que se esforcem para estar em cada dia que nós vamos meditar. Nós vamos trabalhar com a vida de Davi, começando a partir aqui do capítulo 11, e nós vamos ver sobre a família. É claro que nós estamos começando com uma família que não deu muito certo. A gente podia pensar numa família que deu certo, né? Há famílias na Bíblia que deram certo. E essa não foi muito bem. Ele não foi muito bem. Mas as lições contidas aqui, os erros dele, são lições de Deus para cada um de nós. Amém? Tudo bem? Entendido? Todo mundo entendido? Outra coisa. Por que falar sobre família? Porque nenhuma igreja pode ir bem se não tiver famílias que estejam estruturadas e que sejam trabalhadas pelo Espírito Santo. Se as famílias da igreja não viverem bem, ou pelo menos não crescerem bem, a igreja não cresce bem. E se a igreja e a família não for bem, a sociedade acaba. Há um movimento terrível, chamado movimento progressista, que tem tentado destruir os princípios chamados judaico-cristão, que formaram a sociedade ocidental. Falei um monte de coisas, talvez você não entendeu nada, não é isso? Não importa, é só dizer o seguinte: os direitos que nós temos hoje, esses privilégios, a família como ela é formada no melhor da família, veio do conceito dos judeus do Antigo Testamento e dos cristãos do Novo Testamento. Então você pega hoje ideias e direitos que já vieram daí, estão querendo acabar, destruir com a família, destruir a família. Por exemplo, se você perguntar hoje o que é família, alguém diz assim: bom, família, aqueles que pensam tradicionalmente como um conceito judaico cristão vai dizer assim: família é geralmente formado da união de um homem e uma mulher que se casaram, geraram filhos, cuidam deles e preparam estes filhos para formarem novas famílias. Hoje já não é assim mais. Família hoje pode ser bem diferente. Pode ser você está morando com uma outra mulher, não é casado, você não é casado, mas está morando. É família.
Como é que está? Não, juntamos pano. Hoje em dia não é os panos, é o quê? A escova de dente, né? Não sei o que a escova de dente está fazendo aí, mas, então, juntamos panos. Então, é família, é um conceito. Mas é bíblico? Não, não é. Não é de Deus, não é de Deus. Pode ser que você se junte, você é um homem, juntou com outro homem. E aí, né? Essa semana eu vi um noticiário de um pastor casando com um diácono lá em Belo Horizonte, eles fazendo a maior festa. Aonde é que está isso? Dentro da igreja, perdendo os conceitos cristãos. É assim, depois, primeiro quebra o quê? Primeiro quebra o casamento em si, de homem com mulher. Depois quebra o casamento e depois vai quebrando os outros relacionamentos. Hoje já é considerado por alguns grupos casamento, por exemplo, se for entre uma pessoa e um animal. É claro que isso não é oficial, mas vai que você cria ali. Este é um membrinho da família, Bilu, Bilu, entendeu? É a filhinha de casa, mas a Alessandra não pensa assim, pode ficar tranquila lá em casa, não é essa. Ela brinca e fala assim, ó, papai chegou, eu detesto isso, mas isso me dá uma impressão ruim, é como se estivesse me chamando de cachorro. Mas, bom, irmãos, Bilu, para quem não sabe, é a cachorra lá de casa. Né? Mas, como diz um irmão, eu acho isso se a gente for pensar dessa forma, eu acho isso um preconceito terrível, porque o pé de piqui lá também já deveria ser um membro da família, é verdade, não é? Se Bilu é, o pé de piqui também é. Porque são laços afetivos que você forma com uma pessoa do sexo oposto, já não é mais. Pode ser do mesmo sexo. Pode ser com um animal, por que também não com a planta, com a pedra, com qualquer coisa? Se aparecer um ET também, você já vê nos filmes. Hoje, você vê em filmes, assista filmes de ficção e você vai ver a união de pessoas com seres extraterrestres. Preste atenção, esse pessoal, quem assiste filme de ficção, assista filme entendendo qual é a direção que o mundo caminha. Não assista, não faça assim, filme de ficção não presta. Não é bem assim, não. Olhe, porque ali você está vendo o mundo. É como se fosse uma radiografia do mundo. Então, é dessa forma. Preste atenção, então, que nós estamos vendo uma destruição da família a cada dia que passa. É dever da igreja fazer a sociedade voltar, pelo exemplo, aos princípios bíblicos. Mas, para voltar aos princípios bíblicos, preste bem atenção. Não é fácil. Não é nada fácil. Não é fácil. Por quê? Porque hoje está se tornando cada vez mais difícil, porque tudo se relativizou. As pessoas pensam assim, viver como casado, dói demais, é ruim demais. Não aguentei, estou saindo fora, né? E casamento é bom até quando dura. As pessoas dizem assim, eu casei para dar certo. Quer dizer, não casou para a glória de Deus. E aí, meus queridos, muitos conceitos já vêm destruindo a família dentro da nossa própria mentalidade. Dentre os homens mais conceituados da Bíblia, nós temos o rei Davi, que você acabou de ler. E este homem, o homem chamado homem segundo o coração de Deus, foi um homem que facilitou ou que sabotou a sua própria família. Por isso o nosso tema de hoje como não ser um sabotador da família. O que é sabotador? Vamos lá. Sabotar é
danificar propositada e criminosamente instalações ferroviárias, indústrias, militares, etc., para impedir ou retardar ou interromper seu funcionamento. Sabotar, então, pode ser muito bem aplicado à família. Será que nós estamos sabotando a nossa família? Sim ou não? Davi foi uma pessoa que sabotou. Você diz, não, sabotador é uma palavra muito pesada. E eu quero dizer para você uma coisa, olhe para quem está do seu lado e veja, esta pessoa é um possível sabotador da sua família, viu? Mas agora olhe para você mesmo, pense em você mesmo, você é um sabotador em potencial. Talvez nós aqui agora estejamos sabotando as nossas famílias. Como foi que aconteceu com Davi? Eu quero rever este capítulo com você, mantenha a sua Bíblia aberta, se você quiser, e esteja observando a queda de Davi. A queda é progressiva e é de uma forma bem exemplar para nós. A queda de Davi. Vamos lá. A primeira coisa que nós vimos está no verso 1. Leia o verso 1 comigo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeira coisa que nós vimos é que em tempo de guerra, Davi fica em Jerusalém. Ele fica em casa e ele diz, vai vocês trabalhar. Vão vocês aí, vocês vão. Eu sei que é época de sair em guerra, porque naquela época o rei deveria defender, porque outros reis iriam invadir a nação e era dever do rei sair para a guerra junto com o seu exército, para defender os limites. Davi, então, faz o quê? Ele fica em Israel e põe o general Joabe, que na verdade era seu sobrinho, e ele põe, então, o general, toma conta, você dá conta, e eu fico aqui tranquilo. A primeira coisa que nós vimos é isso. Davi largou seu trabalho, largou sua missão, esqueceu sua função, deixou de lado. A segunda coisa que nós vimos é que uma vez que ele estava de folga, tranquilo, uma folga fora do tempo, fora do horário, que aqui não é férias, isso aqui é uma folga que ele não deveria ter, era para ele estar na guerra, ele passou a passear pelo terraço. E ele chega lá no terraço real, uma casa que tem um terraço, é claro, muito mais alto, num ponto muito mais alto que as demais casas, e ele está passeando e olhando o seu lindo reino, a sua cidade maravilhosa, Jerusalém ali, certo? Tranquilo, olhando, passeando, olha para você ver que folga, que coisa maravilhosa. Mas ele olha e diz o quê? Ele vê uma mulher, no verso 2, olha só, verso 2. Daí viu uma mulher que estava o quê? Tomando banho, e era muito formosa. Quando a Bíblia fala muito formosa, significa que ela é uma gatona, né? Daquelas sem base, entendeu? Como diz lá em Abaeté, sem base. E ele começa a olhar, e um homem, na idade dele, começa a ficar encantado com aquela mulher. E ele faz o seguinte, ele é rei, ele manda o quê? Mensageiros, verso 3. Pergunta, quem é essa? Ele não conhecia, mas pergunta quem é essa. Ah, essa aí é quem? É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Note que ele está progredindo e aproximando daquela mulher cada vez mais, é um passo atrás do outro. Note isso, preste atenção. Então ele manda chamar e ele deita-se com Batseba e ele tem relações sexuais com ela. Batseba é chamada à casa real e ele tem um relacionamento com ela. Qual a idade de Davi? 50 anos. Ele tem 50 anos, segundo os estudiosos que calcularam a sua idade, 50 anos.
Alguém aqui tem essa faixa etária? Não precisa levantar a mão. 50 anos. Davi recebe também a notícia de que vai ser o quê? Papai. Olha só, verso 5. Verso 5 ele recebe a notícia. Vai ser papai. A mulher engravidou, porque estava no tempo, ela, aqui no verso anterior, se você ver no verso 4, ali, ó, confere aí, tendo-se ela purificado da sua imundícia, ou seja, da menstruação, período de menstruação, voltou para a sua casa. Então, depois da purificação da menstruação, ela teve um relacionamento com Davi, e você sabe que depois da menstruação é fatal. E ali, ela então manda só a notícia, ó, estou grávida. Imagina a notícia. Davi então começa um outro empreendimento a partir do verso 5, muda a coisa. Davi manda Joabe chamar Urias da guerra. Tira Urias, traz ele para cá. Manda na calada. Joabe então, muito obediente a Davi, chama Urias. Urias chega ali à casa real e Davi manda Urias para casa lavar os pés. Está namorando com a esposa. Lavar os pés, namorando com a esposa. Quando você vê lavar os pés, é namorar com a esposa. Vai lá vai desfrutar de sua vida de casado, tranquilamente, Urias. Quem é Urias, gente? Urias é o esposo de Batseba. Estava na guerra. A guerra estava em total ação. Ele tira de lá e tira Urias da guerra. Depois Davi manda Urias para casa lavar os pés e depois ele manda em seguida um presente para Urias. Parece que o presente para Urias chega na casa, mas não encontra Urias. Por quê? Porque Urias não foi para casa. Urias está com os soldados. Porque Urias é um homem, é um soldado leal, é uma pessoa consciente. Ele não está como Davi, ele é uma pessoa dedicada. Ele está ali inocente, mas ele não se rende ao descanso. E Davi tem esse problema, lidar com gente leal é um problema. Porque você é leal junto com ela, ou então você vai ficar contra Deus, diante de uma pessoa que vai te levar, vai mostrar todo o seu pecado, toda a sua situação. Davi então começa a questionar Urias no verso 10 a 11. Mas ele permanece fiel à missão. Não vou para casa. Como é que eu vou para casa? Deixar os soldados lá. Olha lá, os servos, os nossos servos estão lá na peleja. Como eu posso largar a guerra e vir para cá ficar tranquilo em casa? Veja, a hombridade de quem? De Urias. Não somente isso, Davi faz uma nova tentativa. Qual é a nova tentativa de Davi agora? Davi diz, fica aí hoje, amanhã então você vai. Já que eu tentei mostrar para ele, vai para casa, fica com a mulher. Qual o objetivo de Davi? Todo mundo já entendeu. Todos vocês já entenderam, porque esse filme você vê direto, né? Para fazer que o filho seja de Urias. No verso 12, então, ele faz essa outra tentativa. Qual é a tentativa? Fica aí. E Davi planeja uma coisa nova. Verso 13, acompanhe na sua Bíblia. Davi agora tenta embebedar Urias. E, na verdade, ele o embriagou. Esse é o pior tipo de amigo. É aquele que embriaga os outros. Por quê? Porque o objetivo da embriaguez aqui é a corrupção. É para Urias, então, tomado pela bebida, ir para casa e fazer o que ele não tem consciência, porque a bebida vai tirar a consciência. Mas Urias, mesmo bêbado, não vai para casa. Eita beleza, hein, gente? Deus é bom, não é, irmãos? Olha a ação de Deus e
Como é maravilhoso um servo de Deus, né? Davi então manda uma carta, e essa é uma carta assassina. Ele diz para Joabe colocar Urias no fronte. E o que seria isso? Quando eles chegavam para uma batalha, no momento da batalha, os guerreiros mais poderosos e valentes, mais fortes, iam na frente. Eles iam destruindo os inimigos, batendo, quebrando tudo, e aquilo envergonhava os inimigos e eles ficavam com medo. Mas Davi mandou Joabe colocar Urias no meio dos fortes, só que Urias não era fraco. E eu imagino que o exército está olhando e falando assim, o que Urias está fazendo ali naquele fronte? Ninguém, na parte mais difícil, Urias, sai daí, Urias, aí não é seu lugar, Urias, aí é lugar para o outro, para não sei quem, para o Misael, para qualquer outro, mas seu lugar não é. Mas Urias está na peleja e Urias morre ali. Eles então mandam uma notícia para Davi. Davi recebe a notícia da morte de Urias. E essa notícia é interessante, do verso 19 a 25. A notícia é complicada até de dar. Como é que vai dar uma notícia que Urias morreu? Porque geralmente quem morria é quem estava no fronte. E Urias não era do fronte. Urias não estava ali no lugar de quem morria. Então, como é que dá essa notícia? Urias morreu. E a questão era o seguinte. Joabe diz, olha, você vai dar o recado ao rei, e se o rei ficar furioso, porque Joabe também já não está confiando em quem? Em Davi. Se o rei ficar furioso, porque vai que Davi está fingindo demais e ele fica furioso. Não era para fazer assim, porque meu servo Urias morreu. Olha, você vê que fingimento horrível. Aí Joabe já manda uma resposta da seguinte maneira: se ele argumentar qualquer coisa, você ameaça o rei. Você fala com eles assim, olha, também o teu servo Urias morreu. Quer dizer, nós estamos sabendo. Nós estamos sabendo. Foi o Senhor, majestade. O Senhor que colocou ele aí. Aqueles lá morreram dessa forma. Aí quem dá notícia já chega assim. Já chega da seguinte maneira. Olha, rei, ele já chega abrindo o jogo. Já chega dizendo o seguinte, olha, rei, majestade, é o seguinte, houve perdas, houve mortes. E morreram porque quando nós chegamos lá, então foram lançadas flechas. Mas olha só, o teu servo, Urias, morreu. E Davi já olha, e Davi responde de uma forma, irmãos, bem estranha. Verso 25, olha só para vocês verem. Verso 25, verso 25, disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos. Não fica pensando que isso é ruim, a morte de Urias. Pois a espada devora tanto este como aquele. Davi agora começa a filosofar. Quando as pessoas querem se justificar demais, elas começam a filosofar. Não, porque as coisas funcionam assim, certo? Não, porque o tempo apaga todas as mágoas. Mentira, você que tem que ir lá e pedir perdão, entendeu? Não, porque é melhor ficar calado certas horas. Tem hora que não é não, tem hora que você tem que ir lá e falar. Então a gente começa a filosofar, arrumar desculpas, e Davi começa a fazer isso. E ele filosofa, ele faz dessa forma. Davi sabe que causou tristeza em Batseba, ela se entristece, ela chora pelo marido, e depois Davi tenta reparar o mal, casando-se com Batseba, levando a mulher do falecido para casa.
verso 27, leia comigo o verso 27, o último versículo. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Bom, aqui está um resumo do que Davi fez e da queda dele. Vamos tirar algumas lições. Como não sabotar nossa família? Primeira coisa que eu quero que você lembre-se é: mantenha-se consciente de que o pecado cega. Mantenha-se consciente de que o pecado cega. Esta é a única forma. Você tem que lembrar, o pecado do seu coração é o que vai sabotar a sua família. O pecado do seu coração, o pecado na família, irmãos, é o que destrói a família. Não existe nenhum mal no mundo que não seja causado pelo pecado. E, sendo o pecado a causa, você deve identificar no seu coração o que é o pecado e dizer: eu não quero mais viver no pecado. E você deve vigiar, porque o pecado ele te cega. Pode ser que hoje você esteja compreendendo certas coisas de forma errada, porque o pecado já te cegou. Davi ficou cego por causa do pecado, e nós temos isso do verso 1 ao verso 5. Acompanhe aí. A primeira coisa que nós queremos ver é que Davi acha que tem direito de viver no ócio, na preguiça. Tem direito de viver sem missão. Olha, ativismo não é a razão, não é a solução, mas quando você perdeu de vista para que você está nesta vida, para que Deus te pôs, a sua missão acabou, meu querido. Você está prestes a cair em grave pecado. Davi, então, ele larga a sua missão e fica ali no palácio tranquilo, dizendo: agora eu já unifiquei o reino, eu me tornei um dos reis mais respeitados de toda a Mesopotâmia, eu sou um rei próspero. Note que Davi estava em prosperidade. Davi era um excelente administrador, um excelente guerreiro, um excelente estrategista. Davi tem tudo nas mãos, está rico, seus filhos estudando nas melhores escolas de Israel, com os melhores intelectuais de Israel. Ele é casado, a vida dele está tranquila, mas ele esqueceu a sua missão. Eu quero perguntar para você uma coisa aqui. Quantas vezes você esqueceu do chamado de Deus para a sua vida? E muitas vezes é nesse momento que você esquece da sua missão aqui neste mundo, nesta vida. Eu não estou falando de chamado do que você vai fazer na igreja. Pelo amor de Deus, não pense assim. Isso não é isso. É o chamado de Deus para a vida. Por que você está aqui neste mundo? Você está vivendo para a glória de Deus? Você está vivendo para a glória de Deus? Quando você perde de vista isso, preste atenção. Instala-se no seu coração uma queda repentina. Primeiro ele olha, primeiro ele fica à toa, depois ele começa a passear, depois ele olha o que não deveria olhar, ele olha o que não deveria olhar, depois ele começa a cobiçar o que não deveria cobiçar, e depois ele começa a agir para tomar a mulher do próximo. É assim que todo pecado começa na nossa vida. Você começa ali, e está ali, não vou trabalhar, certo? Não, hoje não. Hoje eu quero só navegar na internet. Afinal de contas, hoje é um dia, é um feriado, e hoje eu quero sossegar minha cabeça. Mas a pergunta é: este é o teu chamado para a vida? Ficar navegando ali na internet
é seu chamado para a vida? E de repente você começa a navegar e clica numa coisa, e clica noutra, e abre uma janela, e abre outra. E na internet é o seguinte, à medida que você vai abrindo janela, as janelas também vão abrindo para você. Você está entendendo? As janelas do mundo. A internet é o extrato do que é a sociedade. Lá tem coisa boa e tem coisa ruim. E as ruins sempre vão chegar na sua frente. E eu estava certa vez falando com um casal aqui, de crentes aqui na cidade, e eles contando de que eles já estavam se comunicando dentro de casa pelo WhatsApp, né? Então, era assim, a esposa ficava dentro do quarto e o marido na cozinha, fazendo lanche e se comunicando pelo WhatsApp. Daí em diante, passou um tempo, eu voltei lá, conversando com eles, e tinha acontecido uma coisa horrível. O marido descobriu que a mulher estava tendo um caso, ainda não consumado, com um outro amigo, para lá, para o lado de Divinópolis, para aquele lado lá. E aí, um dia ele me confessou. Eu fiquei muito nervoso, mas eu não podia falar nada, porque eu sei que isso foi Deus que deixou isso acontecer, porque eu já não estava atendendo mais a minha esposa e eu estava vendo pornografia na internet e não estava mais dando assunto para ela. Eu quero dizer para você o seguinte, veja que era um casal cristão. Veja que quando você perde de vista o seu chamado e começa a entrar pela distração, sem perceber o seu chamado, levemente você vai sendo conduzido e conduzindo seu lar à destruição. Hoje eu quero apelar aqui aos jovens especialmente, não entre no mundo da pornografia. Aos adultos também. Mantenha seu lar puro, mantenha sua família pura em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mantenha seu lar puro. Não tenha um coração duro, irmão. Não tenha um coração duro, aceitando o pecado na sua vida. Comece na sua vida rejeitando o pecado. Davi destruiu a família assim. Davi destruiu a família dele. Davi sente um desejo lascívio e acha que pode usar o seu poder para satisfazer os desejos. A pessoa olha e diz assim, bom, por que não essa amizade que está ficando cada vez mais colorida? Não é? Por que não? Por que não? Que pecado há nisso? Tem nada a ver. Olha as frases. Que pecado há nisso? Que mal há nisso? Que problema tem nesse ponto? Tem nada a ver. Eu encontrei uma senhora, cristã também, disse que era cristã, dizia que adultério não era pecado. Adultério não era pecado porque era proibição da igreja. A igreja proíbe muita coisa. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas estão admitindo conceitos na cabeça e aceitando o pecado a cada dia que passa, e nada destrói sua família a não ser o pecado. O pecado. Não são as coisas de fora que vão destruir sua família. Se você deixar, são os pecados de dentro da própria família. Talvez um tratamento duro. A falta de respeito de um filho para um pai, que não respeita, a falta de amor de um pai para com um filho, de uma mãe que
está estressada, correndo para lá e para cá, estressada, e de repente ela começa a soltar a palavra para os filhos e ferindo todo mundo. Você precisa arrepender dos seus pecados. A impaciência, todo tipo de coisa que está dentro do seu coração. Lembre-se de vigiar primeiro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Terceira lição que nós aprendemos do verso 10 a 27. Lembre-se de que o pecado escraviza. Lembre-se de que o pecado escraviza. Antes de entrar nele, você lembra. O pecado, ele seduz, ele cega você. Não entra na vida de pecado porque ele vai te cegar. Assim como aquele casal que já estava falando pelo WhatsApp, assim como aquela mulher que entendeu que adultério não é pecado, você saiba de uma coisa, o pecado cega, mas não somente cega. Ele o quê? Ele escraviza. Davi, depois que ele caiu em pecado, e a mulher manda notícia, estou grávida. O que Davi fez? Arrependeu-se? Não. Ele tem 7 tentativas de encobrir seu pecado diante dos homens. Ele usa de 7 estratégias. Cada uma mais mentirosa, mais ardilosa do que a outra. Você sabe por quê, irmãos? Ele vai dizer depois, um abismo chama outro abismo. Escute aqui, um pecado que você comete aqui, ele vai te empurrar para outro pecado. O outro pecado será maior do que o anterior. Davi começa assim, vocês devem lembrar. Davi chama Urias da guerra. Davi manda Urias lavar os pés. Ele não vai. Isso aí já é errado. Quebrando ali ferindo a honestidade de Urias na guerra. Ferindo os tratos, os pactos, as coisas todas que ele tem ali. Depois ele começa, irmãos, mandando presente. Para que presente para Urias? Para que presente? Para que esse presente? Me responde. Tapeando. Ele vai piorando a coisa, ele vai piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto de chegar ao quê? Matar Urias. Embebedar e matar. Irmãos, o pecado nunca, preste atenção, o pecado pode nos levar mais longe do que nós queremos ir e nos fazer ficar mais tempo nele do que nós queremos ficar. O pecado, ele te prende, ele te leva, ele te obriga a andar por uma distância que você não queria andar. E você fica assim pensando, por que eu estou presa nesse pecado até hoje? É porque uma vez que você entrou, o pecado ele te empurra para uma distância muito mais longa. Ele vai piorando cada vez mais e mais. Ele te obriga a ficar ali mais tempo do que você quer ficar. Chega num ponto que você quer sair dele e você não sai porque já entrou. Ele te cegou e ele te escravizou. Então, regra, antes de entrar no pecado, lembre que ele cega e lembre que ele o quê? Escraviza. Que ele o quê? Cega e que ele o quê? Escraviza. Ele escraviza. Cada tentativa de Davi seguinte é pior do que a anterior. O pecado, então, requer mais do que nós podemos dar. Terceira lição que eu quero que você lembre. Saiba que o pecado tira tudo que o homem tem de mais precioso. Saiba disso. O pecado tira tudo o que é mais precioso da sua vida. O pecado tirou o brilho de Davi diante de Israel.
Seu general já olhava e falava assim, eu não confio, não estou confiando nesse homem, não. Davi não está, ó, aquilo ali, o general. Aos soldados, ó, estou a entregar ali uma notícia ali, meu Deus, vocês oram por mim aí, porque se eu entregar uma notícia ruim dessa lá, é perigoso ele me matar, e eu, ó, a justiça do homem, ó, foi embora. Ele era um homem honesto até ontem. Hoje, ninguém sabe. O pecado de Davi matou um de seus mais leais soldados e um de seus melhores amigos. Amizades são perdidas, verdadeiras amizades, por causa do pecado. Davi destruiu a sua família e destruiu a família de Urias. 2 famílias. Você sabe que mal é esse? Que coisa horrível é destruir uma família? Uma família destruída. Como é que ficam os filhos? Aliás, irmãos, nos próximos textos que nós vamos ver que o sofrimento de uma família destruída recai sobre os filhos, sobre os que estão dentro da própria família. Davi tirou a comunhão, o pecado tirou a comunhão de Davi com Deus e trouxe culpa e desespero. No Salmo 32, leia aqui comigo, Salmo 32, vamos ler juntos? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava, quer dizer, morria aos pouquinhos, de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. A pessoa murcha, irmãos, a alegria da pessoa vai embora. Você vê uma pessoa cada vez mais ou falsa ou triste. Ou falsa ou triste. O pecado tira a alegria, tira a vida, tira o prazer. Ou ela se torna falsa ou ela se torna triste. Ou ela ri falsamente ou ela fica triste, a vida fica ruim. E Davi estava assim, entrando cada vez mais numa depressão espiritual por causa do seu pecado. Ele destruiu 2 famílias, ele arruinou com a sua vida, ele arruinou com seus filhos, com o reino. Foi uma mancha que nunca teve antes na história da sua vida e agora tem para sempre. Davi passa a ser conhecido como o homem que matou o gigante, o menino que matou o gigante Golias. É a história que todo mundo escuta, mas ele também é conhecido como o homem que não apenas matou um gigante, mas matou um dos seus melhores amigos e um dos seus melhores companheiros. Isso não precisava ter acontecido na vida de Davi, mas ele deu lugar ao seu pecado. Eu quero encerrar, caminhar para a conclusão, trazendo algumas lições. Primeira delas, vamos repetir aqui o que nós aprendemos. Vamos lá? Mantenha-se consciente de que o pecado cega. Guarde isso no coração. Então não entre nele. Se o pecado chegou no seu coração, não aceite o pecado. Não aceite. Não aceite. Rejeite-o hoje. Seja uma ira, seja um sentimento de ciúmes, de vingança, de qualquer coisa, seja qualquer pecado, seja uma lascívia, seja qualquer pecado, hoje, em nome de Jesus, rejeite esse pecado do seu coração, porque ele te cegará. Enquanto ele bate à porta do seu coração, você deve dominar e não aceitar esse pecado. Mas depois que ele entrou, ele vai te cegar. Então pense nisso. Depois que ele entrou, vai ficar cego. Depois que ele entrou na sua vida, começou a controlar seu coração, você ficará cego e não pensará noutra coisa a não ser nisso. Segundo, lembre-se de que o pecado o quê? Escraviza. Ele mantém você em rédeas bem curtas, domina a sua vida, como um carrasco domina a pessoa que está ali debaixo do seu chicote.
O pecado vai controlar a sua vida completamente. Então não entre nele, em nome de Jesus. Hoje mesmo, não entre nele. Terceiro, saiba que o pecado tira tudo que o homem tem de mais precioso, inclusive a sua família. Inclusive a sua família. Como nós podemos ver mais sobre esse texto e deixar para a nossa vida hoje? O pecado sempre é a causa inicial de todo mal. O pecado nunca compensa, nunca compensa. Mas eu quero encerrar com esta parte mais importante. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Abra mais uma vez no Salmo 32. E nós vamos encerrar com essa parte. Salmo 32. Vamos ler juntos, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja bem, não há uma outra solução para o pecado, a não ser o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Davi recebeu o perdão de Deus, porque Jesus morreu naquela cruz um dia por nós. O perdão que Davi recebeu foi por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Talvez você olhe hoje para a sua história de vida, para a história da sua família e pense assim: eu fiz coisas até hoje que prejudicaram a minha família. Eu fiz coisas que jamais deveria fazer. A maioria de nós tem alguma ou algumas coisas que nós já fizemos. Ou todos nós, com exceção das crianças, e fez alguma coisa que causou um mal tremendo à família. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo morreu naquela cruz, o nosso Senhor, para nos perdoar os pecados. E Jesus deixou uma palavra através do seu servo, apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Jesus pode perdoar o seu pecado, pode começar uma história nova e ensinar você a andar. E você que já tem aprendido a andar, não pense que não vai cair. Davi tinha 50 anos, era um homem maduro, dedicado a Deus, e caiu. Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qualquer tempo você pode cair. Então, todo tempo, nós temos que vigiar. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Vigiando os seus pensamentos. Submetendo seus pensamentos a Cristo e dizendo: eu quero pensar os pensamentos de Cristo. O que você pensa da sua esposa, do seu esposo? O que você pensa dele? Pode ser que não tenha pensamento aí no seu coração que seja cristão. Você está pensando coisa que Cristo não aceitaria. E é aí que você cai. Casais cristãos se separam depois de velhos. Não é 50 anos, não. 70.
Tem uns que falam assim, agora já formei meus filhos, agora já vivi minha vida, vou largar essa peste dessa mulher. Quer dizer, não viveu, escute, não viveu para a glória de Deus, viveu para os filhos, não viveu para a glória de Deus. Você tem que viver como casado para a glória de Deus. Ah, mas eu sou casado com não crente. Também. Viva para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É uma peste, mas eu vou com ele até no final, amém? Vocês riem porque não quer chorar, né? Para não chorar. Não, nem que você chega lá no final e diz assim, olha, sofri na mão desse indivíduo, mas eu vivi para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que eu posso citar aqui, tinha um casal de idosos lá na nossa igreja, lá em Pai Pedro, irmão Santa e irmã Glória. Se a irmã Ione for ouvir essa mensagem lá, depois ela vai puxar minha orelha de citar eles aqui. Mas eu chego lá e falo com ela, irmã, você vai me perdoar aí. O irmão Santa e a irmã Glória, só você vendo, eles brigavam quase que dentro do culto, assim, ó. E a irmã Glória falava assim, sentavam os dois juntos sempre. Casal crente. Um do lado do outro, assim. Brigava, mas estava junto, amém? Aí ela virava, deixa de ser besta, santo. Apruma, santo. Ah, glória. Ah. Desce, quantas vezes. Ô, santo, mas você é burro demais. Oh, por que você não faz isso? Oh, ele não cansa de ensinar esse velho não entende nada. Era desse jeito. Eu cheguei um dia na casa dela, né, fazendo trabalho missionário, quando ia começar, na casa deles, né, quando ia começar o trabalho lá em Pai Pedro, e eu evangelizava e jantava lá, né, e eu estou à mesa com o irmão Santo, jantando, e ela está lá preparando, ela preparava, ela já faleceu, uns pedaços de carne dentro da panela, que é do tamanho desse tamanho aqui, jogava, furava e jogava lá, e pegava aquele pedação de carne, e era arroz e feijão, e jogava assim, aquele torona em cima do prato da gente, e falava assim, como? Né? Ela desse jeito. Ia para dentro, ia fritando ovo e trazendo e jogando. Na época eu era pequeno, o irmão Santo falava assim, ó, Glória, para com isso, Glória. O rapaz aqui não aguenta isso, não. Ela gritava de lá, que nada, Santo, você que é velho, você não aguenta isso, não. E eles brigavam. Mas a irmã Glória morreu, os dois juntos. Os dois, o quê? Juntos. Para a glória de Deus. Amém, Elias? Esse Elias é fantástico. Gente. Entendeu? Entendeu? Quantos entenderam? Diz amém. Amém. Vamos orar. Bendito Jesus, ajude-nos a ficar livres dos nossos pecados. Liberta nossos corações. Aqueles pensamentos que não vieram do Senhor, que se alojaram em nossa mente. Repreende-os, expulsa-os agora. Põe a tua palavra aqui na nossa mente, no nosso coração. Aqueles sentimentos que ficaram durante anos. Senhor, tira agora, limpa agora esses corações, em nome de Jesus, ó Pai, limpa agora esses corações. Esses pecados ocultos, que nem nós muitas vezes sabemos, ou às vezes sabemos e escondemos das pessoas, esses pensamentos maus, esses pensamentos e propósitos maus. Limpa, tira eles agora, em nome de Jesus. Limpa do nosso coração.
Limpa a tua igreja, limpa o teu povo nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Limpa agora cada coração, Jesus. Limpa agora, derrama o teu sangue aqui, purifica. Purifica. Regenera corações, faz nascer de novo. Aquela alma que ainda pensa como o mundo, vive como o mundo, que fala como crente, mas vive como o mundo. Eu peço, Senhor, que o Senhor agora mude a mente, esse coração, muda a mente, muda o coração, muda a índole, muda a inclinação, as afeições, muda de dentro para fora. Espírito Santo, faz nascer de novo nesta noite, nesta noite. Nesta noite, uma nova criatura, uma nova vida. Senhor, aqueles que estavam pensando em desistir, porque pelos seus pecados, pelos muitos pecados nas suas casas, a vida foi se tornando angustiosa, foi se tornando sofrida, tem se tornado renhida, tem se tornado difícil, tem se tornado cada vez mais impossível. Eu peço ao Senhor, que o Senhor agora, em nome de Jesus, perdoa os pecados destas famílias, limpa o coração e dá-lhes esperança em o nome de Jesus. E, ó Deus bendito, santifica a nossa igreja, santifica esta igreja, santifica as famílias, firma os pés, firma os passos de cada um deles. E, ó Deus bendito, como a irmã Glória, irmãos santos, a despeito de suas falhas, deram bom testemunho de casal ali em Pai Pedro, que a despeito das nossas falhas, que cada um aqui firme na palavra do Senhor e viva para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Guarde essa palavra no coração. Leia na sua casa agora 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos aprender mais sobre isso.